A partir de agora, sessão plenária. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Nós vamos iniciar a segunda audiência pública do quarto período. Convidamos os senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes e na antessala para virem a plenário. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa: secretário de Governo, José Soter de Figueiroa Neto; secretário municipal de Planejamento e Gestão, Argimiro Tavares; presidente do Compur, Aurélio Marangon; representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, senhor Cláudio Mafra; a vice-presidente do IAB, Anine Cruz; presidente do Clube de Engenharia, João Carlos Navarro; e a subsecretária de Planejamento e Gestão, Renata Goretti. Gostaríamos de citar a presença da senhora Lívia Delgado Rodrigues, gerente do DAIPS, e também o Instituto Gramberg, que hoje participa aqui do nosso projeto Conheça a Câmara com a Faculdade de Direito. Damos por aberta a segunda audiência pública do quarto período, atendendo ao requerimento 1733 de 2018, de autoria da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade, composta pelos vereadores Zé Márcio, Betão, Júlio Obama Júnior, Sargento Melo e o Edil Wagner de Oliveira e Kennedy Ribeiro, para discutirmos a mensagem 4.267 de 2016, que dispõe sobre o plano diretor de Juiz de Fora. Convidamos o vereador Zé Márcio para suas considerações iniciais, como presidente da Comissão de Urbanismo. Sem moral. Som. Senhor presidente da Câmara Municipal, boa tarde. Os demais comandantes da mesa, Figueiroa, Argemiro, Aurélio, Cláudio Mafra, Aline, João Carlos Navarro, a Renata, a doutora Cida, senhoras e senhores, público presente, é um prazer enorme recebê-los novamente nessa casa. Rapidamente vou contextualizar um pouco sobre plano diretor. É a segunda audiência pública para essa mensagem do Executivo, para esse projeto que essa casa realiza. Muitos dos senhores já estiveram presentes, assim como tiveram em outros debates também. O que é plano diretor? Plano diretor, uma lei federal, que é o Estatuto da Cidade, estabelece, é o planejamento que o município tem que fazer, todo município acima de 20 mil metros, acima de 20 mil habitantes, para os próximos 10 anos futuros daquela cidade. Nós temos um plano diretor, que é esse aqui, de 2000, foi aprovado em 2000, ele tinha que ter sido revisado em 2010, não foi. Em 2013, 2014, o então prefeito Bruno Siqueira deu início à revisão desse plano diretor, foi feita essa revisão com várias discussões, vários debates, e essa matéria foi encaminhada à Câmara Municipal. O que é um plano diretor? O plano diretor é um planejamento físico-territorial da cidade e tem que tratar principalmente de habitação, mobilidade, saneamento e uso do solo. O que é o uso do solo? O uso do solo, o plano diretor vai dar as diretrizes para o que a gente quer da cidade. Vou dar um exemplo prático para que os senhores entendam. Por exemplo, região de São Pedro, eu quero adensar, aumentar o número de moradias na região de São Pedro, ou eu quero manter como está, ou eu quero frear o desenvolvimento de São Pedro. Região urbana do município. A gente hoje tem uma zona urbana e uma zona rural. Eu quero aumentar essa zona urbana ou eu quero diminuir? O plano diretor, ele vai colocar energia elétrica na sua rua, ele vai colocar meio-fio na sua rua, ele vai levar água no seu bairro? Não, o plano diretor não. Mas ele é aquela lei maior que vai dar a direção dos investimentos da cidade, da legislação, que
no final, vai permitir que a sua rua tenha energia elétrica, tenha meio-fio, tenha rede de água. Às vezes a pessoa confunde quando a gente fala de plano diretor. Pô, eu quero ir lá para me discutir o plano diretor, porque eu vou colocar na minha rua lá um ponto de ônibus perto da minha casa. Não. Mas ele vai dar a direção, vai permitir que o município estabeleça as suas áreas de crescimento e os gastos, os investimentos que ele quer ter e para onde ele quer crescer a cidade. Por que eu estou atentando um pouco nesses detalhes? A gente tem aqui na plateia hoje comunidades das regiões dos bairros de Dias Tavares, Ribeirão do Carmo, Humaitá, que, assim como mais umas 2 dezenas de loteamentos foram implantados ao longo dos últimos 20 anos em Juiz de Fora, sem que tenham sido aprovados, foram vendidos, estão ocupados em zona urbana, zona rural, e que precisam, necessitam e devem ser regularizados. Há um impedimento hoje do Ministério Público para que essas áreas recebam, por exemplo, iluminação pública, rede de distribuição de energia elétrica. E algumas dessas áreas estão em área rural, pelo atual plano diretor. Para que o município possa regularizar essas áreas que estão no perímetro rural, é necessário que a mensagem de plano diretor que está nessa casa crie áreas urbanas no entorno desses loteamentos para que a gente possa, então, com o envio de uma lei do Executivo, regularizar esses loteamentos. E aí os senhores receberem a infraestrutura que buscam e que são necessárias. Esse é um detalhe da importância da aprovação do atual plano diretor, ou seja, precisamos aprovar o plano diretor, precisamos depois aprovar leis posteriores para a gente poder atender os senhores. Mas é apenas um detalhe. Várias outras frentes a gente vai poder extrair da aprovação do plano diretor para o futuro de Juiz de Fora. Aí eu remeto à minha fala inicial. Quando aprovarmos esse plano diretor, a gente tem que pensar assim, olha, nós vereadores aqui, estamos aprovando uma lei que vai direcionar o que a gente quer para Juiz de Fora até 2028. E ela é uma lei que nós vamos aprovar aqui na Câmara, mas os senhores vão perceber durante o debate de hoje, que a hora que acabar de aprovar essa lei, entra a fase que é tão importante quanto essa primeira, que é o delineamento, a sintonia fina das outras políticas, política de uso do solo, aí sim nós vamos tratar do quantitativo a ser construído ou não, política de fracionamento, de parcelamento, né? Então, são os instrumentos do Estatuto da Cidade que são muito importantes, né? São instrumentos que já deveriam estar em prática há mais de 10 anos, mas que têm que ser colocados em prática. A simples aprovação dessa mensagem não estabelece que esses instrumentos possam ser usados. Então, após a aprovação do plano, é tão importante quanto essa aprovação agora. Vamos parar por aqui a nossa abertura, senhor presidente, e durante o debate a gente vai contribuindo também e poder esclarecer de forma melhor. Obrigado por enquanto. Nós agradecemos as considerações iniciais do presidente da comissão. Nós vamos agora solicitar a exibição de um vídeo produzido pela JF-TV Câmara sobre o assunto do plano diretor que nós estamos tratando hoje. O vídeo ou deu problema Não, problemas técnicos, não exibiremos o vídeo. Nós vamos passar a palavra agora para os inscritos. Primeiro inscrito, Eduardo Lucas, presidente do Instituto Ação Urbana, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos vereadores. Mais uma vez, a gente vem aqui falar.
Com todo respeito ao colega engenheiro Zé Márcio Garotinho, é uma pena que esse plano aprovado lá atrás, em 2001, 2002, não tenha sido largamente discutido com a população, feito com que a população entendesse o que é realmente um plano diretor. Chega agora, atrasado, desde 2000 e não sei quanto, aí, 2008, para dizer em poucas palavras aqui da importância do plano. Nós, engenheiros, talvez eu e você aqui, mais alguns poucos, Zé Márcio, entendemos o que realmente é um plano diretor. A maioria não sabe nada de plano diretor. A verdade é essa. Não é demérito nenhum, porque é um assunto eminentemente técnico. E nossos colegas que estão presentes aqui, com todo respeito, cumprimento aqui o João, grande amigo, meu colega aqui, Aurélio Marangon, formados juntos, mas nem da nossa área, dos nossos colegas, os arquitetos talvez um pouco mais, cumprimentando os amigos arquitetos, entendem um pouco de plano diretor. E se nós não entendemos o que é um plano diretor, que dirá então a população que sofre os impactos disso? Quando se coloca com uma figura de que vai precisar transformar em área urbana nesses distritos, está encobrindo, está maquiando, está mascarando o verdadeiro objetivo, que eram empreendimentos, entre aspas, irregulares, sem nenhum fundamento técnico, sem embasamento legal para acontecer, com a complacência do Executivo e do Legislativo também, que não fiscalizou, e agora se dá uma roupagem para poder dar caracterização de que está legal, para ir lá e resolver o ilícito, que já está aí com o mandato do Judiciário, do Ministério Público, dizendo que aquilo lá é tudo irregular. Vocês foram incautos, vocês foram enganados, entendeu? A colocação aqui de que precisa resolver isso agora para dar legalidade, isso tinha que ter sido feito lá atrás. E vocês passaram todo esse tempo sofrendo, porque quem tinha que fazer o papel de fiscalizar, não fez. Agora dá uma característica aqui, com todo respeito ao colega, de que está procurando resolver. Plano diretor agora, sendo que aprovarem 30% aumento de coeficiente da ocupação em Juiz de Fora, visando o quê? Só o setor? Eu faço parte do setor, mas e a cidade? É só um detalhe? A cidade é só um detalhe? Plano diretor tem o papel de desenvolver a cidade de forma harmônica, não visando o desenvolvimento a qualquer custo. Nós, engenheiros, nós, arquitetos, nós temos o dever de zelar, porque fomos formados para isso, nós temos um código de honra, porque a população não é obrigada a saber qual é a honra do nosso setor, mas nós somos obrigados. Nós não podemos chegar depois com palavras bonitas e tentar encobrir o que é errado. A verdade é que o Juiz de Fora tem pago um preço muito alto. Está se concentrando muitas construções em lugar onde não tem infraestrutura. Eu lido com infraestrutura urbana por uma vida inteira, mais do que a maioria dos meus colegas que estão aqui. A infraestrutura de Juiz de Fora não suporta tanta concentração de verticalização, além de outros problemas, que é a aglomeração de pessoas, que é o problema da saúde, que gera pela aglomeração. As inundações que estão aí, já é tudo consequência de uma ocupação verticalizada, sem direcionamento correto para regiões setorizadas. Por isso, eu sei que esse plano vai ser votado. Eu sei, porque nós sabemos que nós temos realmente um profissional que a vida inteira trabalhou nisso, que consegue, tem um bom discurso, consegue convencer, inclusive os colegas, para que esse plano seja votado. Mas eu digo para vocês, precisamos estudar melhor isso, gente. Nós estamos numa dinâmica de um novo tempo. Qualquer desenvolvimento urbano agora tem que ser levado em consideração a harmonia da cidade, a preservação do ser humano, e não apenas focar na importância do setor, que eu não tiro a importância do setor, apenas pelo lucro. Nós temos que rever isso com calma. Eu proponho que seja feito um estudo mais profundo, que o setor seja, sim, contemplado. Ele é extremamente importante, eu falei isso com o meu amigo Joãozinho, é muito importante, eu defendo isso também, mas não a qualquer custo, de qualquer maneira. Muito obrigado.
Nós agradecemos. Passamos a palavra com a Mônica Raquel Rezende, representando a APRACOM. Boa tarde. Eu represento a APROCON, Associação de Proteção dos Direitos dos Cidadãos. E eu participei da primeira e da segunda versão desse plano, muito rico, por sinal. Contribuiu muito, eu sou arquiteta e urbanista, para a minha formação. E gostaria de ter participado dessa última versão, nos colóquios, se não fosse a dengue e as outras epidemias. Mas, por isso eu vim nos debates técnicos e não entendi nada. Não foi exposto para o público de uma forma clara e objetiva. Então, eu gostaria que realmente tivesse um estudo mais profundo e uma exposição mais clara e que se fizesse valer do nome de Plano Diretor Participativo. Obrigada. Nós agradecemos. Nós vamos passar a palavra agora à mesa. Primeiro, nós vamos passar a palavra representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o conselheiro estadual suplente, arquiteto e urbanista, senhor Cláudio Moura. Mafri. Mafri ou Mafra? Cláudio Mafra. Você vai usar de lá? Não entendo. Boa tarde, pessoal. É o seguinte, eu estou aqui mais como observador, por parte do CAL, no lugar aqui do Mauro Campeiro, que esteve até pouco tempo, até a gestão passada, entendeu? E confesso que não estou a par de detalhes desse plano, conheço sem maiores aprofundamentos, mas eu queria fazer alguns registros aqui a título de contribuição para a reflexão, somente. Inclusive, eu fiquei sabendo, só a título de curiosidade, eu fui colocado, como eu brinquei com o companheiro aqui, garotinho, de paraquedas, né? Foi ontem, e eu fiquei sabendo que eu viria aqui representar o CAL. Tá? Mas faço isso com muito gosto. E, aproveitando a palavra aqui do Eduardo, né, e da representante da ABRACOM, é ABRACOM? APROCON, tá, desculpe aí. Qual que é o seu nome mesmo? Mônica, deixa eu anotar aqui. Aproveitando o pronunciamento deles, eu diria para vocês o seguinte, que eu, como arquiteto e urbanista, não participei de planos diretores para cidades, mas participei de projetos significativos inseridos nas cidades. E participei de planos diretores para universidades. Aí teve alguns. Participei plano diretor da UFMG, né? E fui responsável pela coordenação e desenvolvimento do plano diretor da Unicamp, já no final da década de 90. E aqui no UFJF também, como arquiteto da UFJF, eu participei de algumas tentativas de se consolidar um plano diretor. E posso dizer para vocês o seguinte, que se, por um lado, eu concordo com o garotinho, concordo com o poder público de que não podemos ficar discutindo indefinidamente, estou colocando isso aqui só para discussão, gente, já peço vênia pela observação que eu fiz antes, ou seja, eu estou me inteirando do assunto. Por outro lado, também, nós não podemos fazer com que ele nasça a fórceps, né? Tem que ser algo realmente que esteja coadunado com os anseios da população, essa coisa toda e tal. E diria para vocês, com perdão da palavra, que plano diretor tem uma vocação muito grande para a naftalina, que é aquele negócio que a gente põe no fundo da gaveta e fica lá para não deixar a traça roer. Se você não tomar cuidado, ou seja, se ele não for um plano diretor vivo, ou seja, feito de partes, elementos que fazem parte da realidade que a gente vive com ela.
entendeu? Que a gente consiga, de certa forma, reduzir drasticamente as abstrações que não levam a lugar nenhum. Aí eu estou pensando no plano diretor como plano diretor mesmo, ou seja, aquele instrumento que nos dá o direcionamento para desenvolver não só a cidade, mas a cidade com a região com o país, o diabo a quatro, ou seja, tudo junto. Não é pensar simplesmente na avenida que eu vou abrir aqui ou no bairro que eu vou fazer lá, mas numa coisa bem mais sistêmica, bem mais ampla. Tá? Não sou autoridade no assunto, eu estou colocando aqui algumas reflexões resultantes da minha experiência dentro das universidades, dentro do MEC, 5 anos dentro do MEC, essa coisa toda, e fui responsável pelo sistema MEC de universidades federais, do MEC. Então, a gente vai adquirindo alguma experiência, mas não sou especialista no assunto. E a minha experiência também como empresário, né? Com a minha empresa, a Mafra Arquitetura e tal, que já tem 15 anos no mercado, a gente teve várias situações. Por exemplo, o Centro Administrativo de Curitiba, que é o Palácio das Araucárias, fomos nós que projetamos. Nós inserimos isso no contexto urbano, dentro de Curitiba, que é uma cidade que todo mundo está de olho nela, o mundo inteiro até, que ela é exemplo para muita coisa. Então, com isso tudo, a gente vai adquirindo alguma experiência, alguma luzinha e tal, que me permite falar aqui para vocês com uma certa assertividade, mas jamais com nenhuma pretensão, além disso. Agora, recentemente, também, aproveitando o gancho, acho que pode ser útil citar isso aqui, não vou citar para me gabar de nada, mas, nesse momento, nesse exato momento, acabei de mandar um artigo para um jornalista no Rio de Janeiro, entendeu? Sobre a Praça Sans Penha. Lá vocês devem ter ouvido falar nela, que o pessoal aqui é muito ligado ao Rio, Praça Sans Penha na Tijuca, todo mundo sabe, é uma praça centenária, aquele negócio todo. Aí vieram pedir a opinião de humildes arquitetos mineiros sobre o que fazer lá para resolver problemas da Praça Sans Penha, sendo que são problemas sociais graves, né, falta de segurança, tem de tudo ali acontecendo. E nós procuramos dar alguma contribuição de um nível conceitual, entendeu? Obrigado. Bom, só me dando 30 segundos, só para finalizar. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui que vale a pena pontuar. Me dei uma... Ai, gente, estou perdendo até o óculos aqui, desculpem. Deixa eu ver aqui. Eu quero registrar o seguinte, que as informações que eu tenho, por favor, peço aos senhores atenção, confiram para mim. As informações que eu tenho que o plano foi revisto em 2013, com participação da sociedade. E em 2016, a Prefeitura fez uma revisão no plano. A Câmara concluiu a discussão em 2017 e colocou em votação. E, por uma questão de cuidado, de respeito com a população e tudo mais, foi tomada a decisão de organizar palestras sobre o tema, com debates públicos, dos quais participaram arquitetos relevantes e outras autoridades. Estou colocando aqui a resenha que eu tenho aqui. E o último debate foi em 2018, e que existe uma pré-aprovação do IAB, Sinduscom, etc. Né? Então, finalizando, como representante do CAL, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou assistindo ao que está acontecendo, registrando o que está aqui e vou reportar isso ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem o dever de proteger os interesses da população no que diz respeito à arquitetura e urbanismo, evidentemente, e inclusive naquilo que é exercido pelo poder público. Não interessa se é privado ou se é público. Então, eu não estou contra e nem a favor de nada, a princípio. Estou aqui como observador, isento, tá? E quieto no meu canto, anotando, ok? Espero, de alguma forma, contribuir com essa história toda. Muito obrigado. Passamos a palavra ao secretário municipal de Planejamento e Gestão, senhor Argemiro Tavares. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de saudar a Câmara Municipal, na pessoa do vereador Rodrigo Matos, presidente da Câmara, através dele, os demais vereadores aqui presentes, e através do nosso amigo
Figueiredo, nosso secretário de governo, saudar os demais companheiros. Bom, é com muito prazer que a CEPLAG está aqui presente novamente. É a segunda vez que fomos convidados especificamente para uma audiência pública para a apresentação do plano diretor participativo. Vou contar um pouco novamente da história do plano, que eu acho que foi abordado pelas palavras que foram do Eduardo Lucas, da Mônica Rezende e do Cláudio Mafra, até para contextualizar. Bom, pode passar, por favor. Bom, plano diretor, marco legal, já foi amplamente falado aqui, muito bem falado, na realidade, pelo nosso vereador José Márcio Garotinho. Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, tá, de julho de 2001. O nosso atual plano diretor, ele é anterior à lei, ao Estatuto das Cidades. Então, a gente teria que fazer essa revisão, né, do plano diretor em 2010 e começamos a fazê-lo em 2013. Pode passar, por favor? Bom, o marco legal aqui, que já foi falado também, é o artigo constitucional que estabeleceu a política, tá, e definindo o plano diretor como seu instrumento básico. Tá? Isso também já foi falado, acho que a gente não precisa focar novamente. Próximo, por favor. Bom, ali só na linha do tempo, nós temos ali o plano diretor, o Estatuto das Cidades, plano diretor de 2000, o Estatuto da Cidade de 2001, tá? O marco legal para a revisão seria em 2010, e em 2013 iniciamos a revisão do plano diretor participativo, tá? E finalizando com a conferência em 2015. Próximo, por favor. Bom, então nós tivemos aí 2013, 2015, né, realmente a revisão do plano diretor, as revisões internas que foram realizadas no final de 2015 até agosto de 2016, que foram para encaminhar à Câmara, o projeto de lei encaminhado à Câmara, e fizemos a audiência pública em 24 de maio de 2017, que foi a primeira audiência pública, né, que teve a participação nos debates, né, realizado. Próximo, por favor. Bom, o plano diretor, na realidade, o que nós temos? O plano diretor estabelece as diretrizes e, depois do plano diretor, com a aprovação desse plano diretor participativo, é que nós teremos aí, efetivamente, um trabalho de definição e regulamentação das leis e planos setoriais. Então, sim, os planos setoriais, revisão dos planos de habitação, saneamento, mobilidade, elaboração do ambiental, de preservação do patrimônio cultural, desenvolvimento econômico sustentável, prevenção, proteção e redução de riscos e desastres. Planos de estruturação urbana para cada região de planejamento, dentro deles tem fazer as revisões das leis urbanísticas, parcelamento do solo, o vereador Zé Márcio também já falou, e uso e ocupação do solo também. Regulamentação dos instrumentos de política urbana e ferramentas de gestão democrática, também que tem que ser implementada logo após essa aprovação. Então, nós temos um longo trabalho após a aprovação desse plano diretor. Até falando também nas palavras do nosso amigo Cláudio Mafra, do CAL, o cheiro de naftalina não pode existir. A gente tem que implementar aprovar o plano diretor e implementar os seus demais desdobramentos. Esta é um desafio, né? Bom, próximo, por favor. Objetivo geral, dotar o município de um sistema de normas urbanísticas atualizadas, integradas, que promova o desenvolvimento social, econômico sustentável, conciliando o incremento dos setores produtivos com a melhoria das condições ambientais e a qualidade de vida da população. O Zé Márcio também já falou isso agora há pouco. Próximo, por favor. Objetivos estratégicos do plano. Na revisão, considerou-se a estruturação viária e o sistema de transporte, nesse trabalho de reestruturação, o desenvolvimento das centralidades regionais, a valorização dos espaços públicos e a requalificação da área central. Próximo, por favor. Metodologia, muito importante também, nas palavras da Mônica Rezende, em relação à participação popular, Mônica. Bom, o conjunto das ações, considerando as etapas de mobilização social, realização dos eventos e avaliação do processo, foi estruturado na perspectiva da garantia do acesso de todos os segmentos, incluindo aqueles que historicamente estiveram excluídos dos processos decisórios. Esse processo eu não participei ativamente à época, não estava na cadeira, mas esse processo foi amplamente participativo, com bastante participação popular e da sociedade organizada, como vou mostrar aqui agora. Próximo. Então, participação na conferência do plano diretor. Foram 109 delegados, divididos
43 delegados para movimentos populares, tá? 32 delegados para o Poder Público Municipal, tanto executivo como legislativo, e 34 delegados a entidades vinculadas ao desenvolvimento urbano, sindicatos, conselhos da categoria, profissional, empresários, ONGs. Então, o critério utilizado para a distribuição das vagas por segmento foi baseado na metodologia do Ministério das Cidades aplicada na conferência, tá? Respeitando as particularidades do município, destinou-se o maior quantitativo de vagas para as organizações da sociedade civil. Próximo, por favor. Então, as vagas destinadas a entidades ligadas ao desenvolvimento urbano... Senhor presidente, só mais... Não, 10 minutos? Sim, por favor. As vagas destinadas a entidades ligadas ao desenvolvimento urbano foram divididas da seguinte forma, tá? 8 delegados para trabalhadores representados por suas entidades sindicais, 10 delegados para empresários, entidades de qualquer porte, representativas do empresariado relacionadas à produção e financiamento do desenvolvimento urbano, inclusive cooperativas voltadas às questões do desenvolvimento urbano. 10 delegados para entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, e 6 delegados para organizações não governamentais, entidades do terceiro setor com atuação na área de desenvolvimento urbano. Próximo, por favor. Bom, então as etapas foram realizadas em 2014, depois da preparação realizada pela própria Secretaria, com os meios próprios, foi em conhecimento da realidade local em 2014. Esse conhecimento foi feito um diagnóstico e, em 2015, começou-se a fazer as propostas. Tá? Em 2016, foi o enquadramento legal e o encaminhamento à Câmara Municipal. Tá? Durante essas etapas, nós tivemos seminários de capacitação e oficinas comunitárias, reuniões técnicas na Prefeitura, que essa consolidação desses trabalhos com os colóquios técnicos, ela foi levada à conferência do plano diretor. Próximo, por favor. Bom, em agosto de 2014, quer dizer, na parte diagnóstica do conhecimento da realidade local, em agosto de 2014 foram realizadas 11 oficinas comunitárias, tá? Uma em cada região de planejamento, mais seus distritos. Foram 54 representantes locais contactados. Próximo, por favor. Aqui uma ilustração das oficinas realizadas pela equipe à época, tá? Nas suas diversas regiões de planejamento. Próximo, por favor. Bom, março, abril e maio de 2015 foram realizados colóquios técnicos, tá? Foram 497 participações ao total, tá? Foram realizadas lá na Escola de Governo. Aí as etapas de proposições já. Próximo. Desculpa. Bom, essa aí já é uma ilustração das etapas dos colóquios que foram realizados lá na Escola de Governo. Próximo, por favor. Já nas proposições ainda, né? 16, finalização das proposições, 16 e 17 de outubro de 2015 foi realizada a conferência do Plano Diretor Participativo. Foram 97 participantes, 63 delegados, 34 técnicos e observadores. Senhores, vocês percebem que a participação na conferência e até durante os colóquios técnicos de delegados foi menor do que foi disponibilizado. As entidades da sociedade civil tinham vagas e não se fizeram presentes à época. Próximo, por favor. Isso aí é apenas um gráfico mostrando o poder público, em azul, entidades, movimento popular e observadores convidados na conferência. Tá? Próximo, por favor. A conferência, a ilustração da conferência, na abertura, o prefeito, a secretária de Planejamento e Gestão à época, o vereador José Márcio Garotinho representando a Câmara. Tá? Próximo, por favor. Bom, algumas das proposições do Plano Diretor Participativo que ele trouxe para essa nova proposta. O macrozoneamento, macroáreas e macrozonas, redes de estruturação urbana, áreas de diretrizes especiais, zonas de urbanização específica, também tratada pelo Dr. Eduardo Lucas em relação aos loteamentos regulares, são as chamadas zonas de urbanização específicas, revisão de critérios de zoneamentos, sistemas de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, planos regionais de estruturação urbana, instrumentos da política urbana incorporados ao plano diretor participativo, né? Então, os diversos instrumentos preconizados pelo Estatuto das Cidades, e a gestão democrática e do CISPLAN. O CISPLAN, na realidade, com o advento do plano diretor, é o Sistema Municipal de Planejamento do Território, que também dá ampla participação da sociedade civil. Bom, próximo.
O anteprojeto de lei foi feito pela equipe da Subsecretaria de Planejamento do Território, da Secretaria de Planejamento e Gestão, que foi levado à conferência do Plano Diretor Participativo. Desta conferência surgiram, na conferência surgiram as sugestões de emendas, né, do anteprojeto. Essas emendas foi feita uma análise técnica e jurídica, análise técnica pelo corpo nosso, lá da Secretaria de Planejamento e Gestão. Ela foi feita adequação técnica, adequação jurídica, à época, tá? E foi feita a inserção ou a dispensa dessas emendas sugeridas. Tá? Próximo, por favor. Continuando, então, dessa inserção dessas emendas, foi feita uma revisão, depois foi feita essa inserção das emendas, foi feito um consolidado dessa inserção, foi encaminhada à Procuradoria-Geral do Município para fazer a revisão da parte legal. Dessa revisão saiu o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, que foi levado para a audiência pública e demais ações, que o debate também, todo o trabalho que foi feito pela Câmara, levando também a participação e etapa do Legislativo nessa aprovação do plano diretor. Foram feitas diversas oficinas, conferências aqui sobre instrumentos da política urbana e alguns debates foram realizados. É importante salientar neste momento que da proposta que foi, várias outras vezes também foi falado sobre isso, da proposta que foi encaminhada ao Legislativo, ela teve análise e adequação técnica pela CEPLAG, de algumas questões, muito poucas, e outras questões foram encaminhadas, foram modificadas com relação à norma, à técnica legislativa. Eu tiro o enquadramento aqui, mudo um pouco o verbo ali, esse enquadramento é necessário da técnica legislativa que foi colocado lá. E a outra que foi encaminhada à Procuradoria, onde que algumas questões foram abordadas, foram retiradas para adequação do instrumento, que não deveria estar no plano diretor participativo em outras leis, para adequação à norma do município, legislação vigente, e outra que foi amplamente debatida aqui, que foi falado, que foi tirado um capítulo inteiro, que foi tirado por inadequação, por inconstitucionalidade. A Procuradoria declarou ela inconstitucional em toda a sua apresentação. Bom, o plano diretor, ele foi colocado, próximo, por favor. O plano diretor, quando foi construído, ele foi colocado sempre no nosso site, todas as decisões, os trabalhos que foram feitos. Se procurar hoje, tem um amplo lá no nosso site, www.plandiretor.pjf.mg.gov.br. Lá a gente tem todo o trabalho realizado, os mapas, a proposta que foi encaminhada, a proposta que foi encaminhada ao Legislativo, todo o trabalho hoje se encontra lá, desde quando foi encaminhado para a Câmara Municipal de Juiz de Fora, ainda em 2016. Então, nesse sentido, nós precisamos, eu defendo isso também, junto com o vereador Zé Márcio Garotinho, precisamos debater e aprovar esse plano diretor que, após a aprovação do plano diretor, nós temos um longo caminho a trilhar, implementar os instrumentos de política urbana, e esse é um desafio, e tirar esse cheiro, como diz nosso próprio representante local, de naftalina. Processo esse que a gente precisa debater também, é participativo, o CISPLAN vai ser implementado, que dá voz a toda a sociedade, e ele precisa ser debatido, debates irão surgir, demora também esse processo, então precisamos evoluir e caminhar com esse plano para que nós possamos, como o vereador Zé Márcio Garotinho também falou, em que relação às zonas de urbanização específica, apenas após esse plano diretor participativo, que me permite leis que regulamentam essa regularização fundiária nesses locais. Então, era isso que eu tinha que dizer hoje, estamos aqui à disposição para o debate, e boa tarde a todos novamente. Obrigado. Nós agradecemos o Ademiro. Antes da gente passar a palavra agora para os vereadores inscritos, a gente gostaria de agradecer aqui a presença de 30 universitários da Faculdade de Direito do Instituto Grambre no projeto Conheça a Câmara, estão presentes. Nós agradecemos a presença de vocês, sejam bem-vindos e explorem bem a Câmara para conhecer bem o Poder Legislativo. Muito obrigado. Primeiro, pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, primeiramente quero saudar a mesa na pessoa do Ademiro, que vem tratando desse plano com todo o carinho, com toda a atenção, principalmente quando os vereadores, a comissão procura, tem dado todo o suporte para que nós pudéssemos entender um pouco mais sobre o plano diretor. Quero parabenizar a Comissão de Urbanismo, na pessoa do Garotinho, o Júlio Obama,
do Betão, Sargento Melo e o Kennedy, que requeriu essa audiência, e todos os demais vereadores, porque eu tenho certeza que todos aqui querem botar um ponto final, pelo menos dar mais um passo. Esse passo, votando hoje, na sessão ordinária hoje, esse plano diretor, eu acredito que possa entrar em votação hoje. Nós precisamos votar esse projeto, pelo menos para que dê oportunidade, em segunda votação, de saber dos instrumentos que vai chegar, das emendas que a sociedade tem interesse de trazer através dos vereadores para poder fazer esse implemento, né? Então, eu acho que hoje nós não poderíamos sair daqui. Eu peço a todos que têm interesse que fique, não só até a audiência terminar, mas até ser votado essa lei hoje na sessão ordinária, para que a gente possa ter um norte, pelo menos ter a chance para que os vereadores possam apresentar as emendas em segunda votação. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, cumprimentar através de Vossa Excelência os vereadores proponentes, parabenizar o Argemiro aí pela explanação. É muito importante, realmente, Zé Márcio, a gente dá andamento aí nas discussões, mas a gente sempre manter a nossa preocupação, a gente não burocratizar. Eu acho que nós temos agora que facilitar, através desse plano diretor, o acesso da população às demandas do poder público, e ter o cuidado da gente não engessar também demais setores aí hoje, base da nossa economia, que vem gerando renda, emprego aí para o nosso município. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Obama. Senhor presidente, eu sei que nós estamos em pleno debate, uma lei extremamente importante, mas como gramberiense, eu não poderia deixar de cumprimentar aqui os alunos da Faculdade Metodista Gramberi. Afinal de contas, me formei como pedagogo lá, então tenho um prazer enorme de defender as bandeiras do Gramberi e que os alunos possam se sentir extremamente à vontade nessa casa de debate, a Casa do Povo. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Sargento Melo Casal, e a seguir, vereador Só queria Wagner. primeiro justificar meus 20 minutos de atraso, que eu estava atendendo justamente os jovens que estavam no nosso gabinete, né, mostrando para ele as questões sobre legislatura, e também dizer que é um momento importante para a cidade. A gente sabe, a gente foi procurado por vários representantes de áreas civis e também da prefeitura a respeito desse plano diretor. É uma dificuldade muito grande, muita coisa precisa ser revista, porém, não há como se ficar evitando o plano diretor. Nós precisamos dar continuidade na cidade, não é isso? Então, está o meu apoio aos demais companheiros, estamos tentando trabalhar esse plano diretor, espero que a gente consiga chegar no denominador comum. Vereador Wagner, com a palavra. Senhor presidente, eu só queria saudar e cumprimentar os moradores de Dias Tavares, Humaitá, Valadares, Penido, Ribeirão do Carmo, Monte Verde, Maracujá, que se fazem presente no nosso plenário, esperando hoje a votação em primeira sessão do plano diretor. Com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa através do nosso secretário de Governo, Figueroa. Parabenizar o nosso secretário, Argemiro, pelo belo trabalho que foi feito à frente desse plano diretor. Foram várias reuniões, no meu ponto de vista, que foi expressado ali os anseios do povo. E eu queria falar aqui para os meus amigos vereadores, que eu acho que todos eles estão de acordo, que esse plano seja votado hoje aqui, em primeira discussão, porque se faz necessário. Eu, como presidente da Comissão de Eletrificação Rural, estou me sentindo engessado de ajudar vocês que moram nessas localidades que não têm energia elétrica. Esse plano precisa ser votado aqui, são as zonas específicas urbanas, para que possamos dar continuidade ao trabalho que o nosso amigo vereador Wagner já vem fazendo há muito tempo à frente da Comissão de Eletrificação Rural dessa casa.
e essa tarefa foi me passada a partir de janeiro de 2017. Eu estou doido para trabalhar para vocês. Quero muito que isso aconteça. Quero que a energia chegue até vocês. Isso é que essa casa aqui tem trabalhado incessantemente para que isso aconteça. Mas o plano precisa ser votado. Mas hoje nós vamos dar o pontapé inicial aqui, para que isso seja e vire uma realidade na vida de vocês. Energia elétrica hoje, urgente para quem precisa. Quem precisa são vocês. Dos granjeamentos de Estavares, granjeamento Humaitá, granjeamento Ribeirão do Carmo, granjeamento Privilégio, granjeamento Angolinha, granjeamento Toledo, granjeamento Maracujá e granjeamento Santo Agostinho. E os demais ainda que faltam eletrificação rural, nós vamos também estar trabalhando. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos o vereador Kennedy e passamos a palavra ao segundo orador, vereador Betão. Senhor presidente, boa tarde público presente, trabalhadores da Câmara, os convidados aqui para a discussão, é mais uma discussão, né, sobre essa questão do plano diretor. Acho que o presidente da comissão aqui, o vereador Zé Márcio, né, apresentou bem aqui, né, qual a necessidade do plano diretor. Ele é um pontapé, vereador Kennedy, para tentar resolver a questão que as pessoas estão aqui, desses granjeamentos, mas ele por si só não vai resolver essa questão, né? Mas só acho que pelo menos impede, né, que as pessoas que fazem esse tipo de granjeamento sem a infraestrutura continuem fazendo. Mas vamos ver como é que a gente pode estar ajudando, né, nessa situação. Então, nós tivemos, esse plano diretor chegou aqui, como disse o secretário Egemiro, ele foi elaborado numa conferência prevista para 109 delegados, né, compareceram 96 delegados, que passou pelas mãos da Prefeitura. Então, essa conferência fez o plano, vamos dizer assim, né, ela passou pelas mãos da Prefeitura, e a Prefeitura, então, enviou para a Câmara Municipal como uma mensagem, né, para a gente poder estar aqui discutindo e votando. O fato é que o plano que chegou aqui não é exatamente aquele que foi votado, discutido e votado nesta conferência. A Prefeitura alega uma série de inconstitucionalidades em alguns artigos, mas outros dá para perceber claramente, né, que há um problema de confronto, né, político. Eu me lembro, por exemplo, de um dos capítulos, realmente um capítulo inteiro, praticamente o inteiro saiu, que diz respeito à questão das habitações sociais, né? Os grandes empreendimentos têm que reservar parte da venda, né, um percentual daquele valor da venda dos imóveis, das lojas, né, para um fundo que seja destinado à construção de habitações, né, populares, sociais, para atender a camada mais pobre da população. Esse capítulo ele desapareceu, virou pó no plano diretor, né. Nós somos procurados, senhoras e senhores vereadores, né, por uma série de pessoas que participaram daquela conferência, né, nos orientando, inclusive, nós temos emendas para serem apresentadas e devemos apresentá-las. Assim como aconteceu com o Plano Municipal de Educação, né, que foi discutido numa conferência, com mais de 250 pessoas, 5 dias discutindo, e na hora o plano que veio para cá foi um plano diferente daquilo que foi discutido. Nós tentamos fazer o debate aqui e apresentar as emendas daquilo que foi suprimido, né? Então, pode ser que o plano seja votado hoje em primeira discussão, né, e em segunda discussão nós vamos fazer o debate, né, das emendas que nós vamos apresentar aqui, que foram discutidas nessa conferência, né? Então, para todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara, o público que está aqui presente, né, os vereadores e vereadoras, tenham ciência, né, da discussão que nós vamos
está fazendo para frente, né? E parabenizar aqui, além de todos os membros, né, da Comissão de Urbanismo, que entre a primeira discussão, né, a primeira audiência pública que nós tivemos, que foi há quase um ano, né, em abril, foi em maio de 2017, até hoje, né, essa segunda audiência pública que está precedendo aí a votação, que pode começar hoje, foram organizadas diversas palestras, né, alguns técnicos da área explicaram um pouco mais sobre o assunto, foi transmitido pela televisão, não sei se é o suficiente, né, mas permite colocar essa discussão para andar, né, e parabenizar o vereador Zé Márcio, que é o presidente da comissão, né, que foi organizando, né, esse processo até nós chegarmos no dia de hoje. Estou imaginando, como acho que eu sou o último inscrito, acho que não tem o vereador Castelar, parece que não tem o Zé Márcio, né, ainda, mas a audiência pública ela deve ser até curta, né, em função das falas que já ocorreram, mas eu agradeço pela atenção. Obrigado. Nós agradecemos o vereador Betão e o próximo orador, vereador José Márcio, que eu convido a seguir a fala para que assuma. Senhor presidente, mas até para complementar a nossa participação inicial, o vereador Betão foi muito feliz. Esse plano, essa mensagem chegou à Câmara no final de 2016, correu em todas as comissões da Casa até meados de 2017. Aí, então, vamos fazer justiça, a Comissão de Urbanismo, vereador Betão, ex-vereador, vereador Melo e vereador Júlio Obama, nós paralisamos a tramitação do plano diretor, que entraria em debate naquela época, para que a discussão fosse ampliada e fosse amplamente levada a todo cidadão. Fizemos aqui 3 debates com profissionais de outras cidades, de outros centros, para dar um outro olhar sobre a questão urbanística, sobre o plano diretor, sobre cidade. Fizemos também debates e aí o vereador, presidente Rodrigo Matos, nos deu todo o apoio para que isso se concretizasse. Foi dito aqui pelo Eduardo Lucas e por alguns outros oradores, a questão do plano diretor virar uma peça distante. Está corretíssimo, está corretíssimo. O grande pecado hoje de Juiz de Fora foi ter aprovado um plano diretor no ano de 2000, e ele virou uma peça distante, ele não foi detalhado, não foi delineado e não foi implantado os instrumentos que eram previstos naquele plano diretor. Isso ele virou realmente uma peça distante. Nós temos que brigar e mudar por isso. Nós, vereadores dessa legislatura, temos 3 anos pela frente ainda, se Deus quiser, aprovando esse plano diretor, cobrar do Executivo, é o nosso papel, a definição dessas políticas posteriores de implantação do plano diretor. Quanto a emendas, a gente tinha 2 emendas, pelo menos, para apresentar, podemos deixar para apresentar em segunda discussão, se for necessário, vereador Betão, até paralisar o debate para que a gente converse bem sobre as emendas. Uma delas é da Comissão de Urbanismo, eu, vereador Melo, Betão e Júlio Obama, que propõe que o prefeito municipal, a cada ano, venha a essa casa e esclareça para a comunidade, para a população, o que foi feito do plano diretor naquele 1 ano que passou. Qual foi a meta cumprida e quais as metas a serem cumpridas para o próximo ano. É uma das emendas que a gente quer colocar, que é uma forma de exigir, de cobrar a implementação do plano diretor. A aprovação desse tipo de matéria em qualquer cidade do país, na maioria delas, por vezes ocorre como um rolo compressor. Aqui não. Aqui nós paramos a discussão, o debate e estamos ampliando. Eu, particularmente, não tenho pressa nenhuma em aprovar essa mensagem que aí está. É uma boa proposta. A cidade, se aprovar a mensagem que hoje aí está, temos um bom plano diretor. Com as emendas que serão feitas, certamente, se aprovadas, não perderemos a qualidade do plano diretor. Mas entendo também, vereador Wagner, o anseio dessas pessoas que querem regularizar suas situações. Eram essas, por hora, nossas palavras. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos e convidamos o vereador Zé Márcio para assumir a presidência da... Com a palavra, para suas considerações na tribuna, o vereador Wanderson Castelar.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara e público hoje em número muito grande que comparece e prestigia essa audiência, os meus cumprimentos. Eu sou daqueles, talvez o mais crítico, à atuação da administração municipal, não dessa, né? Essa, pelo menos, tem o mérito de ter convocado, já depois da hora, mas antes tarde do que nunca, não é isso, líder? A revisão do plano diretor. Como foi dito aqui, a última peça foi elaborada antes mesmo da edição do Estatuto das Cidades. Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês, sobretudo as pessoas que acompanham esse debate pela primeira vez. Juiz de Fora é conhecida no exterior que eu me refiro a si própria, né? Quer dizer, em outras cidades, em outros centros de pesquisas, inclusive, como uma cidade que tem todos os planos, do jeito que a lei determina, etc., mas não cumpre nenhuma. Ou seja, Juiz de Fora é uma cidade tida como uma cidade hipócrita do ponto de vista administrativo. Isso é importante, inclusive, que o Dr. Cláudio Mafra, que acompanha como observador essa audiência, tem em mente. É uma cidade conhecida como sendo o império da construção civil, dos incorporadores. Eles fazem o que querem, como fizeram quando aprovaram, ou melhor, decidiram realizar uma série de granjeamentos no entorno da cidade. Semana passada, inclusive, estive lá em Dias Tavares, uma belíssima área, uma área extremamente bonita, e que, infelizmente, por falta de haver ali a mão do poder público, vai sendo ocupada de uma maneira desordenada, digamos assim, né, por mais bem-intencionados que sejam aqueles que têm granja no local e que vêm já construindo, que vêm, de alguma forma, trabalhando para que o lugar seja aprazível, seja aquilo que foi prometido. Por mais que isso aconteça, a ausência do poder público faz com que aquilo que era um sonho dos senhores e senhoras tenha virado um pesadelo ao longo dos anos, né? Com a falta da infraestrutura básica, né? Isso pode e deve ser resolvido a partir da aprovação desse plano diretor. Mas já podia ter sido resolvido se houvesse vontade política daqueles que dirigem a cidade. Infelizmente, não tem, porque privilegiam atender às demandas dos setores empresariais, que vão muito distante da vontade da população, sobretudo dos mais pobres, né? Então, eu sou daqueles que defendo, aliás, fui o autor do requerimento que lembrou ao prefeito Bruno Siqueira, assim que ele assumiu, há 5 anos atrás, a necessidade de revisão do plano diretor. Mas, ao mesmo tempo, acompanho com uma certa aflição, porque sei que o mais provável que aconteça é que, quando o plano estiver aprovado, as prioridades recaiam sobre coincidam, melhor dizendo, com os interesses privados, né, que nem sempre são os interesses da coletividade. Na maioria das vezes, é o oposto disso, né? Então, nós temos que ficar muito atentos a todo esse processo. O vereador, colega de bancada, Betão, falou, há emendas que vão ser apresentadas em segunda discussão, e a nossa expectativa é que a casa avalie cada uma delas, né, para evitar o rolo compressor. Nós não queremos um plano diretor que represente apenas a vontade do Executivo e que, em via de regra, coincide com a vontade dos interesses privados. Eu sou contra a iniciativa privada? Não, muito pelo contrário, sou inteiramente a favor. Mas acho que a iniciativa privada tem que estar submetida à vontade da coletividade, até para que os seus negócios caminhem bem. Porque, se houver um descompasso entre aquilo que a população aspira como sendo ideal em termos de organização urbanística, se não no presente momento, no futuro,
a iniciativa privada também perde dinheiro, porque a cidade vai se desfigurando, a cidade vai perdendo qualidade de vida, e isso, naturalmente, atinge os empreendedores, né? Atinge os negócios, atinge o ganho, o faturamento das empresas, e, sobretudo, essas da construção civil, que dependem muito de uma cidade bem organizada para que os seus empreendimentos sejam bem recebidos pelo mercado, né? Então, era essa um pouco a minha contribuição, um certo azedume. Me desculpe aqueles que estão aqui, de certa forma, depositando todas as esperanças no plano diretor. Juiz de Fora não é uma cidade bem governada sob esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, a esperança de que dessa vez seja diferente. A gente labuta pensando sempre nisso, né? Obrigado pela tolerância e atenção de todos. Uma boa tarde. Obrigado, vereador Wanderson Castelar. Com a palavra para suas considerações finais, o secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Argemiro Tavares. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, como o secretário vai fazer o uso da palavra, agora suas considerações finais, eu até gostaria de perguntar, como nós sabemos que votando o plano diretor não vai resolver ainda o caso desse pessoal dos granjeamentos na região de Dias Tavares, Humaitá, Ribeirão do Carmo, mas se tem já uma previsão de mandar essa lei complementar para que possa regularizar esses chacreamentos, esses loteamentos nessa região. Obrigado. Com a palavra, o secretário Argemiro Tavares. Respondendo, vereador Wagner, nós temos, esse estudo foi realizado, né, anteriormente ainda em 2013, começou um trabalho lá na SAL, mas com o advento da lei federal teve que ser readequada, a Procuradoria readequou isso, encaminhou para a CEPLAG, Fazenda e a Secretaria de Atividades Urbanas. Nós fizemos um consolidado, readequamos todas as normas que estavam previstas na lei federal, que foi aprovada em julho de 2017 agora, está agora finalizando lá na PGM, lá no departamento específico, no DP Puma, e será encaminhado em breve. Eu acho que nesse próximo, antes do final do mês, já está aqui, com certeza, tá? A nossa ideia. Essa lei já ela vai permitir a regularização dos loteamentos que já estão enquadrados, que são loteamentos urbanos, mas com a aprovação do plano diretor, aquelas áreas enquadradas nas zonas de urbanização específica, elas também terão a sua tratativa adequada. Mas, apenas para falar um pouco mais, eu falei um pouquinho aqui, mas para o vereador Betão, da outra vez também falei, respeito a ideia do vereador, mas que a proposta do plano diretor foi encaminhada à Câmara, foi encaminhada com modificações. Sim, foram, não escondemos, colocamos isso lá. Essas modificações elas são necessárias. Na realidade, uma aprovação do plano diretor numa conferência, muito raramente ela viria da forma que sairia de lá da conferência, vereador. Precisa ser adequada à norma, porque aquilo colocou, não foi colocado especificamente por advogados, foi uma conferência, então ele precisa ser adequado à norma, à técnica legislativa, então muda os capítulos, muda o ordenamento. Algumas coisas estavam colocadas que não foram discutido mérito. Por exemplo, foi destinado um recurso de um fundo, foi destinado um recurso para um fundo, e essa foi tirada juridicamente, falando que não está adequado, tem que estar adequado na lei do fundo. Então, essas revisões têm que ser feitas. O mérito não foi tirado, aquela discussão tem que ser colocada, aquela destinação. E algumas adequações técnicas muito pequenas, tudo que foi colocado ali veio para cá. O que realmente foi tirado, não foi tirado nem ainda pela CEPLAG, foi tirado depois encaminhado à Procuradoria-Geral do Município, foi um capítulo, ele é pequeno, mas é a cota de habitação de interesse social. Da forma como foi apresentado e aprovado, ela estava inadequada juridicamente, foi inconstitucional declarado com todo, está lá também o parecer. Então, assim, é um instrumento previsto, mas que da forma que foi estabelecido. Então, quer dizer, não poderia ter sido encaminhado pelo Executivo daquela forma como foi tratado pela Procuradoria. Então, nesse sentido,
Eu acredito que foi expressado ali a vontade da população, através de seus delegados e do debate, que foram colocados, com exceção deste capítulo que realmente Vossa Senhoria falou sobre a retirada, mas esse foi tirado, não foi tirado tecnicamente, tá? Ela foi tirada por uma questão jurídica. Tá? Na realidade, era só isso que eu tinha a considerar. Agradeço. Boa tarde. Para as considerações finais, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, eu quero parabenizar mais uma vez por essa audiência. Eu entendo que, acredito que essa comunidade que se faz presente aqui, elas vão ficar aqui para a sessão ordinária, porque tenho certeza que eles querem ver esse projeto ser votado em primeira votação, para que os vereadores, a sociedade que tiver alguma demanda, possa apresentar, através dos vereadores, essas emendas em segunda votação, porque para que a gente não fique aqui, como foi colocado, né? Fica falando, discutindo, mas não tem como a coisa andar. Então, nós precisamos realmente provocar, e provocar a partir da primeira votação. Eu acho que aí começa a esquentar e chegar às emendas, que vai realmente esquentar a discussão desse projeto. Então, senhor presidente, nós ficamos satisfeitos com a colocação do secretário Argemiro, que promete que já vai encaminhar para essa casa até o final do mês o projeto que vai atender as questões de regulamentação desses chacreamentos, desses loteamentos. A gente sabe que ele só vai poder ser votado a partir do momento que o plano diretor já tiver votado nessa casa. Antes que o plano diretor seja realmente aprovado, ele não pode ser aprovado, mas ela já estando na casa, a gente já vai poder estudar para que, tão logo o plano diretor seja aprovado, possa também essa lei que regulamenta esteja votada nessa casa. Então, quero agradecer a todos e pedindo que fiquem até a sessão ordinária, que começa às 17h30, e eu acredito que a mesa vai colocar esse projeto. A gente pede ao plenário que coloque em primeira ordem do dia, para que possa também liberar vocês logo após. Mas que fiquem para a sessão ordinária, aguardando essa votação tão esperada por todos vocês. Obrigado, parabéns a todos os participantes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o nosso secretário Argemiro pelas palavras. O plano diretor já vem numa discussão muito intensa há bastante tempo, e acredito que o nosso posicionamento hoje será o posicionamento da responsabilidade, né? Até mesmo nós vamos fazer um encaminhamento para que a gente aprove, vereador Wagner, o plano diretor em primeira discussão, que as emendas venham e que nós também façamos uma discussão honesta, façamos uma discussão que beneficie a sociedade, que a sociedade também possa estar aqui para estar presente, porque o debate ele não para exatamente nessa primeira aprovação, que com certeza os vereadores proporcionarão à sociedade hoje na nossa sessão plenária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana das Graças Cortes Rossignoli. Parabenizar aqui a Comissão de Urbanismo, na pessoa do vereador Betão, Wagner, vereador Júlio Obama, vereador Kennedy e também Vossa Excelência, pela convocação desta audiência pública. Nós sabemos que nós não temos uma receita pronta para resolvermos os problemas que temos em Juiz de Fora. Se nós não temos uma receita pronta de imediato, nós não podemos ficar também ultrapassados. E essa população da área rural, eles não podem ficar prejudicados em detrimento de documentos, de projetos que esta casa pode estar fazendo para colaborar. E o vereador Betão foi assim bem claro na posição, o vereador Kennedy falou no pontapé inicial. Então, este é realmente o pontapé inicial.
Nenhuma lei é de bater o martelo. Ela pode ser alterada quando necessário. Surgirão também emendas que poderão ser colocadas no plano diretor para melhorar a qualidade de vida dos moradores juiz-foranos, principalmente os da zona rural. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana. Quero aqui, ao encerrar essa reunião, agradecer a todos os senhores e senhoras presentes, agradecer ao secretário Argemiro Tavares, Cláudio Mafra, Aurélio Marangon, Figueroa, Aline Cruz, João Navarro, Renata Goretti, Lívia Delgado, encerrando nesse momento a segunda audiência pública do quarto período, e às 17h30 voltamos com a nossa sessão ordinária. Obrigado, boa tarde. Construir um plano diretor participativo. Esse tem sido o foco da Comissão de Urbanismo